Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública na modalidade à distância. Hoje nós vamos entrevistar o professor Elias Andrade. Ele é economista e o tema será a gestão do transporte coletivo. Elias Andrade de Jesus é catarinense de Anita Garibaldi, economista, atuou muitos anos na área de administração financeira, controladoria e síntese das qualificações. Ele tem pós-graduação em finanças. O professor Elias também já fez viagens de estudo e também para disputas de competições esportivas em países como Peru, Chile, México. Atualmente é consultor da Rodari, uma empresa na área de consultoria. Também eu posso acentuar aqui que o professor Elias Andrade, além de autor de livros como este, Gestão Ambiental, Responsabilidade das Empresas, o professor Elias é campeão pan-americano de karatê. Professor, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e gostaria que o senhor nos explicasse como é que o senhor entrou nessa área de consultoria de sistemas de transportes urbanos. O senhor tem prestado serviços não apenas aqui no Paraná e no Brasil, mas até em outros países do exterior. Na verdade, primeiramente eu quero agradecer o convite do professor. As coisas não acontecem por acaso, elas vão surgindo na nossa vida e a gente vai andando conforme elas vão aparecendo, né? São desafios que acontecem dia a dia, né? Esta questão do transporte, eu tive um convite de uma multinacional em 2009, quando eu já estava fazendo o trabalho de consultoria, na área financeira especificamente, de controladoria, para que eu fizesse um trabalho, desenvolver uma pesquisa a nível nacional dos segmentos do transporte de passageiros. Ou seja, nessa pesquisa nós levantamos as principais informações e indicadores de referência dos segmentos, não só do transporte de passageiros urbano, que é o foco que a gente tem debatido ultimamente, inclusive junto com as reuniões que têm ocorrido aqui em Curitiba, mas também no transporte de passageiros do rodoviário, do sistema rodoviário, do fretamento, do transporte escolar e também de transporte de cargas, com uma menor proporção. O objetivo desse trabalho, inicialmente, foi para dar a expertise ou apresentar um conhecimento apropriado com base na realidade das empresas. Então, estive durante 3 anos indo a cada empresa das principais capitais brasileiras, na verdade por amostragem, porque eram 2 ou 3 empresas a cada capital que fazia esse trabalho na prática. E me diz uma coisa, o que o senhor observou? O nosso sistema de transporte coletivo público, ele, em algumas cidades, a gente observa que tem um certo nível de qualidade. Mas eu tenho até alguns resultados que o senhor nos apresentou. O senhor percebeu muitos problemas de gestão nessas empresas? É muito variável isso, professor. Depende. Veja, como tudo, em função da tecnologia e da necessidade da competitividade do mundo atual, o que ocorre? As empresas de transporte de passageiros, há muitos anos atrás, eram assim, uma situação que eram caminhões que transportavam pessoas. Depois surgiu a fabricação dos ônibus, que eram feitos em cima de carrocerias de caminhões com a cabine do caminhão.
que inclusive, por coincidência, nessas pesquisas de viagem que estive, há um ano atrás que estive em Lima, no Peru, grande parte da frota de ônibus ainda é desse sistema. Nos Estados Unidos parece que os ônibus escolares são nessa linha, né? Talvez por folclórico, né? Mas assim, então existem ainda dois perfis. No México, em grande parte das cidades do México, tive a oportunidade de ver, então no México tem os pequenos proprietários de ônibus, mesmo nas grandes cidades, onde que cada um tem o seu ônibus e pinta da cor que quer e usa os artifícios folclóricos da sua cultura local ou regional. E é como se fosse uma manifestação cultural o sistema de transporte. Agora, o que o senhor observou nessa pesquisa? Nós sabemos que o transporte coletivo ele tem caráter essencial. Ele ou ele pode ser operado diretamente pelo município, ou então ser uma concessão, uma permissão. O que o senhor encontrou de positivo? Vamos analisar primeiro os aspectos positivos da sua pesquisa. Bem, o de positivo é que a população ela tem uma necessidade social especificamente pela sua locomoção, da sua residência ao seu negócio, ao seu trabalho, ou ao seu lazer, ou às suas compras. E as cidades no Brasil, nós sabemos que se tornaram grandes metrópoles. Então, o que aconteceu? Existe um êxodo rural, pela qual existe um outro sistema de segmento de transporte, que é o transporte rural, transporte escolar rural e o rural também, mas é uma característica diferenciada pela qual eu não estudei ainda. Mas no transporte urbano, nas principais capitais, o que tem de bom é que os sistemas de transportes estão se tornando profissionalizados. Através de quê? De qualidade nos veículos, através de qualificação dos seus profissionais, que eles buscam o conhecimento e buscam a aplicação das tecnologias em função de um único objetivo. A própria competitividade que hoje aí está, faz com que os empresários tenham a necessidade de profissionalizar suas empresas, profissionalizar seus profissionais, digamos assim, né, que são a sua mão de obra, que tem a mão de obra do seu cobrador, o fiscal, o motorista, e tem a grande responsabilidade também pela conduta de pessoas, que é valor inestimável, né? Então, positivamente, o que eu vejo, o sistema de transporte de São Paulo, ele está se integrando cada vez mais. Curitiba, temos algumas dificuldades, mas ainda permanece, para a imagem do Brasil, Curitiba como uma referência positiva, que nós realmente temos aí algumas questões que estão em trâmite, sabemos que temos deficiência, mas Curitiba é ainda uma referência, e eu, pela prática que tive da experiência nas várias capitais do Brasil, embora tenhamos dificuldades, ainda é muito positiva ao sistema de transporte de Curitiba. O que o senhor apontaria, professor Elias Andrade, em relação às dificuldades do sistema? Nós sabemos que hoje a política toda nacional de governo, ela incentiva o uso do veículo individual, do transporte individual, do automóvel, com financiamentos. A indústria automobilística ela tem uma força muito grande. Nós acompanhamos, quando ela começou a se tornar através de documentários, acompanhamos o que ocorreu nos Estados Unidos na década de 30, 40, quando praticamente a indústria automobilística tomou conta das cidades, destruindo os sistemas públicos de transporte. O senhor acha que isso pode ocorrer também no Brasil ou é mais difícil? Na verdade, assim, o Brasil, ele, de certa forma, ele segue uma tendência cultural e econômica americana. É uma cópia, de certa forma. Essa é uma contradição pela qual nós temos a clara tranquilidade de que a maior indústria do mundo é a automobilística. E o grande interesse da própria queima do petróleo, que é a fonte de riqueza de grande parte dos países, ela está com base também na queima do combustível fóssil, que apesar de termos problemas ambientais, que depois temos a questão do livro e outros comentários que podemos colocar,
Mas o foco dessa questão da pergunta especificamente é sim, existe sim um contrassenso, digamos assim, do incentivo do veículo individual e não do coletivo. O que o poder público teria que fazer? Teria que, a meu ponto de vista, primeiramente tentar fazer com que se tornasse realmente atrativo e eficiente o sistema de transporte público. O custo eu nem quero colocar, porque o custo do transporte público não dá para ser comparado com o custo do meu automóvel. Mas tem um detalhe, professor, o senhor tem razão, mas de repente, quando os trajetos são pequenos, vamos pegar o exemplo de Curitiba, onde a tarifa está em R$ 2,85. Se você mora a menos de 5 quilômetros do teu ambiente de trabalho, claro, o correto, o melhor era você ir a pé, porque além de fazer o exercício, o senhor que é lutador de karatê, é maratonista também, mas muitas vezes a pessoa, por comodidade, por uma série de coisas, vai de automóvel e tirando aqueles outros custos indiretos, mas vai gastar ida e volta 1 litro de gasolina que não vai dar R$3. Mas e o desgaste do veículo? Mas esse ele já tem, então já está ali. E o desgaste, ele vai gastar R$3, então ele faz essa conta simplista na cabeça. Faz essa conta e diz, bom, então está caro. E por isso, ele tem o conforto, tem a segurança, ele vai demorar menos tempo. Então, talvez o próprio sistema, minha opinião, se ele fosse melhor dimensionado e oferecesse todas as vantagens que se tem com o veículo particular, o conforto, a segurança, e tem a questão do status também, porque se você chega de ônibus de gravata, o pessoal já te olha meio diferente, entende? Então, diz, como é que um engravatado está andando aí, se for um advogado de ônibus? Então, há até um certo preconceito. Mas eu gostaria, o senhor é entrevistado, eu gostaria que o senhor fizesse essa acho que na vida tudo tem preço. Eu, como economista, vou citar a lei máxima da economia, que faça o máximo com o mínimo de recursos. Isso é bom. Portanto, assim, existe um problema da nossa cultura brasileira, que é a própria ignorância da cultura da sociedade. Porque eu estou de gravata e sou um executivo, não posso andar de ônibus, eu posso. Eu acho que nós temos que quebrar um pouco disso. Eu procuro quebrar isso, porque agora eu estou de gravata, daqui 1 hora eu vou estar pedalando, daqui 2 horas eu vou estar correndo de calção e camiseta regata. E daqui 3 horas estou lutando karatê. E daqui 4 horas estou em casa com a família. Mas é uma questão de opção e comodidade. Status a meu ponto de vista, acho que muitas vezes nós precisamos repensar os nossos processos. Voltando à questão da comparatividade automóvel-ônibus. Existem estudos que podem ser comprovados, e eu tenho essas pesquisas em mão, que é muito mais caro ter um carro, pelo risco do seguro, do custo do investimento, do espaço de garagem, da multa, do combustível, do IPVA, do risco de bater, do risco do acidente, infinitas, que podem ser justificadas, provadas e confirmadas, que é muito mais caro andar de carro do que de ônibus. Eu até quero dar um testemunho para o senhor. No prédio onde eu moro, só tem uma garagem. E um dos meus vizinhos me aluga uma garagem, agora ele aumentou por para R$250 por mês, era 200 até o mês passado. Eu fiz o seguinte cálculo, em 5 anos o meu carro vale R$20 mil. Em 5 anos eu vou gastar de garagem, só para deixar o carro lá, o valor do carro e ainda estou pensando até em vender ele ou deixar na rua. Vai ser até mais barato do que guardar o carro na garagem. Professor, tem 2 coisas que eu acho que é muito importante que a gente cite nesse momento, porque nós estamos numa rede que possivelmente muita gente até no Brasil vai poder acompanhar o nosso trabalho. É que assim, se nós fizermos uma análise criteriosa sobre a atual situação da sociedade brasileira, não vamos sair do Brasil. As cidades estão atopetadas de automóveis,
As pessoas estão estressadíssimas no trânsito, sempre apressadas, mas sempre atrasadas, e carros com um ou no máximo 2 pessoas e os ônibus vazios. Então, de certa maneira, eu, como consultor, com a experiência que eu tenho tido nos últimos anos, eu sei que o empresário de ônibus também tem razão de fazer as suas reclamatórias, isso não só em Curitiba, como em qualquer outra cidade brasileira, porque não necessariamente tenha que haver subsídio, mas tem que haver um sistema eficiente que as pessoas se transportem e esqueçamos um pouco da questão do preconceito. E tem uma outra coisa que é muito mais importante, de acordo com a minha leitura, em função da questão ambiental, porque um ônibus polui por 10 veículos. Só que uma cidade tem 1 milhão de veículos, como Curitiba. Então, veja o nível de poluição que temos. A cada quilômetro, um veículo deixa 2 kg de dióxido de carbono no ar. E veja a frota de Curitiba, e se você fizer uma observação aérea, você perceberá que existe uma onda de calor contida dentro de Curitiba, dentro de São Paulo, dentro de todas as cidades do Brasil. O senhor tem razão. E isso é uma questão que nós estamos anestesiados, porque a mídia diz, compre carro, tem financiamento, você pode comprar à vontade. Então, nós não temos essa consciência. Talvez a questão da própria informação que aí está, ela manipula as pessoas, a sociedade, e nós estamos anestesiados em função dessas questões e falta a nossa consciência. Eu estou tentando fazer a minha parte. Estou pedalando, estou correndo, estou andando a pé. Não é porque eu não posso, eu posso comprar carro novo, a hora que eu bem entender. Não é essa a questão. Então, estou repensando a questão por que ter carro. E o senhor, complementando o que o senhor está dizendo, professor Elias, essa questão ambiental é uma questão muito séria. É uma cidade, vamos pegar o exemplo de Curitiba, são 1.200.000 automóveis. Quando nós estamos num congestionamento e a gente percebe de que a causa do congestionamento também somos nós que estamos ali com o veículo, ali você começa a mudar os valores. A questão é a consciência da realidade. Eu, através de curiosidade da época acadêmica, que em 1997 eu fiz o lançamento deste livro. Aliás, vamos falar sobre ele. Que chama-se A Gestão Ambiental, Responsabilidade da Empresa. Isso foi o resumo de uma pesquisa acadêmica que acabou resultando num livro escrito por mim e por 2 professores. O professor Nilson, da área de Psicologia e Filosofia, e o professor Zibete, da área do Direito Ambiental. Como é um livro lançado há mais de 10 anos, ele já está ultrapassado. E não é o meu objetivo ser escritor, isso foi uma consequência de um trabalho. Acabou gerando alguns frutos e me fez pensar muito. E depois, na minha pós-graduação, que fiz aqui na FAI, a complementação do meu curso, eu terminei o curso de Economia na FAI e fiz a pós-graduação na área de Finanças pela FAI. Eu defendi as empresas que tinham a ISO 14000, que é a certificação de qualidade ambiental. Naquela época, em 2001, quando eu fiz esse segundo trabalho, naquela época, quantas empresas brasileiras que tinham a certificação da ISO 14000 e qual era o propósito dessas empresas? Se era a questão realmente ambiental ou era o marketing para vender mais produtos e melhorar sua imagem perante a sociedade. Naturalmente que, como o mundo é capitalista, professor, o resultado é objetivo de ganho capitalista. Melhorar a imagem, fazer o meio ambiente, ganhar a certificação, mas manter o volume crescente de venda e consumo, que é um outro problema que a nossa sociedade enfrenta. Nós somos extremamente consumistas. E o livro, e um grande pesquisador, que foi a base da minha segunda pesquisa, que chama Lester Brown, é um pesquisador americano que ele esteve no Brasil, inclusive, em 2009, para lançar um livro que inclusive está na internet. Ele dá uma palestra e ele coloca situações alarmantes para que tenhamos consciência com relação à possibilidade das nossas gerações talvez não terem condições de sobrevivência.
Porque o mundo e o planeta não vai acabar no curto prazo, mas pode ser que os sistemas vivos do planeta Terra, que é um ser vivo, e que nós, seres humanos, estamos ultrapassando todos os limites aceitáveis de acordo com as pesquisas desse cientista. E que a queima do combustível fóssil, que é o grande status da nossa realidade brasileira e mundial, que é o automóvel, que eu também gosto, é muito confortável, ter ar-condicionado e tal. Mas isso nos traz uma consequência que o desenvolvimento humano, através da exploração do capitalismo e do excesso consumista, que o mundo hoje está, e o volume de pessoas, está condenando o planeta a não ter sobrevivência pela própria falta de água, a falta de oxigênio e a falta de condições de alimentos para o povo que aí está. Então, ele diz o seguinte: talvez a medicina tenha um pouco de culpa nisso, em hipótese. Por quê? Não deixa mais acontecer a seleção natural. A seleção natural é pelo quando você nasce com a condição e pode sobreviver de uma forma natural. Hoje a medicina faz com que tenha quanto por cento de nascidos mortos? 1%? 2%? Então a população mundial nos últimos 300 anos triplicou. E isso não é eu que estou inventando, porque nós sabemos, essa é a grande realidade. A China, a Índia estão nessas condições. Então, quais são as possíveis soluções? Primeiro, a consciência que nós temos que ter de cuidar do meio ambiente, cuidar do oxigênio, porque ninguém paga ainda o oxigênio que nós respiramos. E o dia que tiver que pagar, será que nós temos capacidade de pagar? Será que vai haver oxigênio para ser feito? E a tecnologia que aí está? Que é tudo muito legal, tudo muito bonito, a tecnologia da informação, andar muito bem vestido, ter status, andar de avião, é muito bom. Mas tudo tem um preço, professor. E esta é a grande preocupação que eu tenho, de nós não termos condições de dar uma herança ecológica de sobrevivência para os nossos descendentes. Essa é a grande preocupação. Aliás, professor Elias, o senhor coloca muito bem essa situação, porque a nossa espécie, o Homo sapiens, ele tem em torno de 190 mil anos. A história da humanidade diz que as espécies mamíferas vivem em média 5 milhões de anos. Então nós temos praticamente 5 milhões de anos só da nossa espécie. O planeta já está com quase 5 bilhões de anos. E se prevê que ele vai durar ainda mais outros 5 bilhões. Então temos que pensar nesse futuro. E o senhor colocou muito bem. Eu observei aqui no seu livro que o senhor também fala do ecobusiness, ou seja, os negócios ecológicos, mas me parece que agora as empresas e os consumidores principalmente, eles já não aceitam mais aquele marketing apenas ecológico das empresas, eles querem um comprometimento efetivo em relação à própria preservação do meio ambiente. Bem, professor, aí eu volto a dizer, o primeiro ponto com relação a isso, no meu entendimento, ainda pode ser que seja a questão do resultado econômico financeiro, que é o benefício e o lucro da empresa e dos empresários. Mas, por outro lado, não vamos ser tão pessimistas e podemos acreditar que as coisas mudam e a cultura da sociedade, apesar de ser um processo, e como o processo ele leva tempo para que a gente entenda, racionalize e externalize isto. Existem grande parte de pesquisas e sinais e muitas empresas já trabalhando e fabricando os produtos que têm o ciclo de vida fechado, ou seja, não existe resíduo. Porque nós temos um outro problema, que é a situação do lixo, que não existe lixo. Existe jogar o lixo para onde? Para fora do planeta? Não podemos. Então nós estamos poluindo o nosso planeta. Mas voltando à questão da pergunta, ela é muito importante, porque nós já temos muitas empresas, inclusive brasileiras, e muitos pequenos empresários, e a própria sociedade tem a consciência da alimentação natural, da atividade física, pela qual o corpo humano é uma máquina que precisa ser movimentada, precisa ter todas as revisões necessárias que nós temos dentro da nossa condição, e que tenhamos a condição de
manter uma boa saúde e manter uma condição de vida equilibrada. Ou seja, as empresas que também estão buscando isso, elas estão tentando atender as necessidades das pessoas, naturalmente com o seu propósito de trazer os seus resultados, porque também é necessário. Uma última pergunta, professor Elias Andrade. O senhor, além de economista, de consultor na área financeira e de transportes coletivos, o senhor também é atleta, maratonista e, além de tudo, foi campeão latino-americano, pan-americano de karatê. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito. Há muitos anos o senhor pratica karatê? Bom, professor, existem muitas coisas na nossa vida e a gente escolhe. A vida é cheia de escolhas e eu fiz algumas escolhas e eu tento ser equilibrado em algumas coisas, mas tenho algumas minhas preferências. Então, logo cedo, há mais de 30 anos, eu conheci a atividade do karatê, que é a arte marcial de luta, de defesa pessoal, como filosofia, primeiramente. O karatê tem 5 princípios básicos, que é esforçar-se para a formação do caráter e da personalidade, seguir o caminho da verdade, desenvolver o espírito de luta, respeitar as regras de cortesia e reprimir a coragem insensata. Esses 5 princípios que nos regem como praticantes de arte marcial do karatê. E tem uma filosofia de vida toda por trás disso. Então, como praticante de arte marcial, além da filosofia, que eu tento trabalhar isso e colocar na minha vida prática, nas minhas atitudes, olhando olho no olho, sendo verdadeiro, dando a minha palavra e nunca falhando com ela, em todos os aspectos, porque eu acho que isso faz parte da minha visão profissional de verdade, de caráter. E graças a Deus, tenho uma trajetória de orgulho, porque eu sou filho de agricultor, de subsistência, e minha família é de 12 irmãos, pela qual todos estamos ainda vivos. Meu pai ainda continua vivo com 88 anos de idade, tem plena saúde e muita sabedoria. Voltando ao karatê, então eu pratico o karatê há mais de 30 anos, sou 5º grau faixa preta, reconhecido internacionalmente. Em 1995 foi o último campeonato que eu participei, foi o Pan-Americano, eu ganhei o campeonato Pan-Americano individual absoluto. Tenho hoje uma associação que fundei há 22 anos atrás em Cascavel, na época que eu trabalhei lá. Nessa época eu era operador de mercado do Banco do Estado do Paraná lá. E hoje a minha associação está sediada numa cidade próxima de Cascavel, que é Ubiratã, e o professor tem a mesma graduação que eu lá, que foi meu aluno. E temos hoje em torno de 100 faixas pretas e de 300 a 500 praticantes lá. Para fechar a ideia ainda do karatê, os alunos que estão na fase escolar, eles, para poderem fazer o exame de faixa de promoção, têm que apresentar ao professor o boletim escolar e as notas mínimas com aprovação. Tem que ter uma orientação e um ok dos pais para poder fazer a promoção da faixa. Então, o nosso propósito dentro do karatê é a formação de pessoas de caráter e de verdade, e que a sociedade, em alguns pontos, eu acredito que esteja falhando, porque temos problemas na sociedade. Talvez isso seja parte do meu trabalho que eu faço pelo amor aos meus semelhantes. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco o professor Elias Andrade de Jesus, e o tema foi a gestão do transporte coletivo, mas nós andamos aí por outros temas, como o meio ambiente, e agora as artes marciais. Professor Elias Andrade, eu quero agradecer muito a sua participação nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública
do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Neste segundo bloco, nós vamos debater a mobilização social. E para isso nós convidamos o advogado Dr. Flávio Vilmar da Silva. Flávio Vilmar da Silva é advogado há mais de 30 anos, é graduado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele também atua na área trabalhista, é membro do Fórum da Mobilidade Urbana aqui de Curitiba e é militante político. Doutor Flávio, eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito deste Fórum da Mobilidade Urbana que tem se posicionado em defesa do sistema público de transporte coletivo, de um sistema que possa ser eficiente e atender às demandas de toda a população. A mobilidade urbana é um problema, depois que o Brasil incentivou o uso do veículo, temos montadoras no país inteiro, milhares de veículos e o acesso, isso gera um problema muito grave. E as cidades estão empilhadas de veículos. Curitiba, pelo que me consta, não são dados exatos, mas são mais de 500 veículos por mês, novos veículos, começam a circular nas ruas. Então é um problema gravíssimo e o poder público tem que estar atento a isso. E aí a questão pontual de Curitiba começou também pela questão do metrô, que hoje se questiona, é um projeto Esse fórum de mais... nasceu em função do projeto do metrô aqui de Curitiba? Ele foi mais específico com relação à tarifa, ao valor da tarifa. São mais de 20 entidades, sindicatos, ONGs, então, partidos políticos. Então, é um pessoal preocupado com a questão. E aí surgiram, basicamente, a maior ênfase se deu no sentido de que existe uma caixa preta, como se chama, que é uma prática, infelizmente deplorável, que se pratica, que se vê nas grandes capitais, e principalmente em Curitiba, onde são alguns grupos que dominam e controlam o transporte coletivo, e a sociedade tem muito pouco acesso a isso e não se sabe se as tarifas praticadas são justas, são corretas, são honestas. E a maior preocupação surgiu diante da possibilidade de que os transportadores pretendem aumentar de R$ 2,60 que era, eles pretendiam chegar a quase R$ 4, que é uma tarifa absurda. Então, obviamente, eu chamo os pesos e contrapesos. A partir do momento que houver uma mobilização social, que é o tema da nossa aula, eu me atrevo a dizer, que a partir do momento, e eu creio, e eu estou inserido nesse contexto, basicamente nesse sentido, que a partir do momento em que a sociedade se mobiliza, questiona e vai verificar, eu acho que existem... E além de outras regularidades pontuais, como por exemplo aqui em Curitiba,
o tal Ibribus, que é um ônibus elétrico e também a óleo, enfim, que custa caríssimo para a municipalidade, e todo o povo está financiando isso, forçado, porque não houve uma mobilização, não houve uma consulta. O senhor tem percebido, nos últimos anos, de que há uma maior participação da sociedade na discussão dos seus problemas, ou estamos no mesmo nível, as pessoas estão mais preocupadas na solução dos seus problemas individuais do que buscar soluções coletivas? Modo geral, a resposta é sim. As pessoas estão mais conscientes, eu acredito. Aí, voltando, né, por esse acesso à informação, então eu creio que existe ainda. Mas é uma coisa meio, eu diria, atabalhoada, falta direcionamento. Uma opinião pública qualificada, ou seja, as pessoas estarem com maior informação, mas não aquela informação bruta, informação com um princípio, seria mais ou menos isso? É uma coisa mais técnica, mais no sentido de grupo, de coletividade. E aí o senhor citou a questão do individualismo, né? Essa modernidade acaba levando muito o indivíduo a isso. Mas, ao mesmo tempo, há a necessidade desse coletivo. Então, eu acho que essa conversa, entre aspas, teria que ser mais intensa. Uma outra questão, nós observamos que isso é meio cíclico, mas que os valores das famílias, a questão da escola, da sociedade, enfim, todos esses são temas que, volta e meia, estão em debate. Hoje, com os vários tipos de famílias que estão surgindo, inclusive homoafetivas, nós percebemos que aqueles valores tradicionais, muitas vezes, a própria mídia coloca que estão fora de moda. Qual a sua opinião a esse respeito? Eu quero crer, obviamente tem que falar sobre a internet, sobre blogs, mídias sociais. Essa enxurrada de informação, que na verdade ela vem dentro da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho, da sua escrivaninha, ela está bombando informações assim diuturnamente, o que leva a um certo individualismo também. Então eu acho que está havendo um descompasso nisso, e principalmente a necessidade de filtros. E aí entra a questão da crise de valores, que a sociedade, você anda nas ruas, você fala com pessoas de 80 a 8, elas estão assim meio que atordoadas com isso tudo. E isso gera um problema muito grave. O consumismo é incutido nas pessoas, eu digo Brasil atualmente, é muito forte, e isso gera uma competitividade muito grande. Isso faz com que as pessoas se mesmem, que lutem para sobreviver nessa selva. Eles se fecham em copas e se isolam. Aí não há o intercâmbio entre pais e filhos, o vizinho não sabe quem que mora do lado, enfim, aí projeta-se, né? E aí o cidadão reclama do político, o político reclama do cidadão, então não há uma crise muito grande.
Então, eu acho que precisa haver um resgate de conceitos como cidadania, como respeito, como tolerância. As pessoas estão, eu diria, com um pavio muito curto ultimamente. O senhor tem uma atuação como advogado de muitos anos, principalmente nessas áreas sociais, que é o direito de família, o direito trabalhista. Alguns anos atrás, o senhor encampou uma luta para que o Estado do Paraná tivesse uma assistência judiciária, podemos assim dizer, pudesse ter um sistema em que as pessoas tivessem um atendimento na área do direito, através de uma defensoria pública. O que o senhor observa? Hoje, a defesa dos direitos do cidadão é uma necessidade como é a saúde, a educação, embora nós percebamos que as autoridades não dão muito valor para esse aspecto. Gostaria que o senhor até nos relatasse a sua experiência nessa área. Me permita eu me delongar um pouco. Isso, na verdade, foi o grande mote que me levou à política, professor. Eu comecei, sempre foi uma preocupação minha, e aí era do dia a dia. As mães me procuravam, recém-separadas, precisavam de alimentos para os filhos, precisavam de um advogado que promovesse essa assistência e não existia. E eu me envergonho e faço questão de falar, o nosso Estado é um dos que menos assiste. E aí eu comecei a me envolver em questões políticas, e aí eu percebi, a minha bandeira era que se possibilitasse ao cidadão que ele exercesse os seus direitos. Mas eu percebi que havia um pressuposto a isso, que era a questão educacional. Aí eu percebi que não adianta ele exercer seus direitos. Antes, ele precisa conhecer esses direitos. Saber quais são os direitos. Então, aí a gente percebe o quão profundo é essa questão. E aí eu sempre participo de eventos públicos, enfim, e infelizmente o nosso Paraná aqui está na rabeira a nível nacional, porque agora, depois de muitos anos de luta, conseguiu implementar a Defensoria Pública, mas, pasmem, com 10% da necessidade de profissionais, ou seja, 70 e poucos procuradores, defensores públicos, para um estado com 400 municípios, o que é nada. 10 milhões de habitantes, quase 11 milhões. 11 milhões. Então, isso aí se esvai, assim. Então, a minha luta eu continuo no sentido de que os municípios também assumam isso. Assim como existem as guardas municipais, enfim. Mas a municipalidade tem obrigação. A propósito, num evento público, semana passada, está se criando no Brasil inteiro, chama a Casa da Mulher, para exatamente dar essa assistência para as mulheres. Aliás, dar assistência para as mulheres em situação de risco, em situação de violência. Só que a maior violência que a mulher sofre é financeira, monetária. Ela, quando se separa do marido, o marido sai de casa, deixa ela com 2 ou 3 filhos e ela fica numa maratona e não consegue assistência. O que ocorre? Ela se fecha em copas, trabalha com 2 turnos, enfim, deixa os filhos praticamente abandonados em casa, à mercê do traficante que mora na esquina e que está o dia todo lá para assediar essa criança. E aí as pessoas vêm me falar em diminuição da menoridade penal, que eu acho de uma violência tremenda. Porque esses mesmos filhos
E eu creio, eu não sou estatístico e tal, mas eu aposto que 70% das crianças, desses jovens que caíram na marginalia, que se envolveram com drogas, com tráfico, são filhos de lares separados, de pais separados. O que ocorre? São presas fáceis. E aí esse pobre coitado que vai para a cadeia. Então essa ideia de, não, bota na cadeia porque acaba o problema. Não, isso é varrer para baixo do tapete. E aí, concluindo, essa formação deles, que já era, todo mundo sabe, as nossas masmorras só formam para o crime. Então eles vão entrar muito mais jovens na universidade do crime. E um dia vão sair. E aí vão sair com uma ferocidade e uma revolta fantástica. E isso vai ser, a sociedade vai ter que assimilar. Então, novamente a questão da cidadania. É fundamental que tenhamos consciência disso e que lutemos para que a coisa Os defensores da diminuição da maioridade penal, normalmente, o senhor acha que eles estão mal informados ou estão informados através da gravidade desses fatos que envolvem menores, principalmente crimes bárbaros de homicídio? Porque se houver um debate amplo na sociedade, a sociedade vai saber decidir se devemos ou não diminuir esta maioridade penal. Mas o que me parece é que esse debate ele é sempre feito sob o aspecto da emoção e não de um estudo científico que envolva os aspectos da formação do cidadão, da criança, do adolescente, do ser humano. Bem colocado, professor. Essa questão infelizmente, a nossa mídia, a maneira como vive a cata de sensacionalismo e fazem coisas incríveis. Tanto que as pessoas de idade hoje vivem apavoradas, elas mal saem na rua, de tanto que foi incutida a questão da violência. E aí, porque o cidadão ele vai muito pela emoção. E aí, toda semana a gente vê, e há uma onda que eu diria, mais um modismo. Novamente, mal informados, as pessoas se deixam levar. Não porque um garoto, como ocorreu semana passada no Rio de Janeiro, um garoto de 16 anos entrou no ônibus e estuprou uma menina e é menor de idade. Então, claro, a primeira coisa, todo mundo, não, nossa, tem que matar um facínora desse, um maluco desse. Mas não dá para resolver casuisticamente. Porque o grande, o traficante, o malandro, escolado, ele não fica na cadeia. Todo mundo sabe disso. Quem fica é o coitadinho que não tem um defensor, aí esse vai penar muitos anos. Né? E, claro, vai ter essa formação. Então, a mídia, ela desconstrói. É um problema muito sério. Então, a sociedade, eu não vejo outra forma. A sociedade tem que parar, se reunir, questionar e dizer, peraí, que soluções nós teremos? E trabalhar esse jovem. Porque já temos aí, como se fala a miúde, uma geração perdida. Aliás, uma curiosidade, professor Flávio. O senhor é advogado há mais de 30 anos e o senhor tinha uma das suas primeiras causas, o senhor defendia uma empresa e nós sabemos que o Brasil, pelo menos o processo na área civil, ele tem muitos recursos. A última vez que eu conversei com o senhor, uns 5 anos atrás, já fazia mais de 20 anos que o senhor estava defendendo aquela pessoa. E como é que está aquele processo? Parece que era uma transportadora, já teve um encerramento ou ainda está tramitando? Não me ocorre
Eu não estou lembrando dessa Não, aquele causa. processo que o senhor defendia, uma construtora, uma transportadora que teve uma série de... O senhor aplicava vários recursos Dano ambiental? Não. Eu não lembro, faz alguns anos já. Já estava há mais de 20 anos que o senhor estava cuidando. Eu não me ocorre agora, mas isso A praxe. Faz parte do... as pessoas já sabem, né? Existe essa máxima de que o Brasil é o país dos recursos. Então você luta, consegue por anos a fio, depois de várias audiências, mobilização, toda aquela esperança, né? Você chega na tal sentença. Mas aí, na sentença, o juiz diz o que é devido. Aí depois tem praticamente um outro processo que se chama fase executória. Aí vai se discutir o quanto é devido. Então, esse novo processo também comporta N recursos e o devedor, às vezes, obviamente, com um bom escritório, uma boa assistência advocatícia, ele consegue eternizar uma lida aí por 20 e tantos anos. Tanto que hoje em dia, na idade que eu estou, eu já tenho que avaliar se eu pego determinada ação ou não, porque eu sei que, a não ser que eu queira deixar para os meus descendentes... E senão você pode não receber os honorários. Os meus pupilos lá no escritório, porque senão eu não vou ver, certamente não vou ver resultado enquanto vivo. Um outro aspecto, como é que o senhor está vendo a conjuntura atual? O nosso país hoje já é a 6ª economia do mundo, estamos caminhando para sermos a 4ª, ultrapassamos em 2011 Inglaterra e Itália, estamos próximos de ultrapassar a França, daqui a pouco vamos passar a Alemanha, o Japão. O senhor acha que a situação do Brasil melhorou nesses últimos anos? Melhorou. Eu sou muito nacionalista, eu adoro o nosso país, eu até não sei se é um mérito ou não, mas eu quando vou passear, eu vou para o norte do Brasil. Eu acho que o nosso país tem... É pena que o povo brasileiro tenha uma visão tão, eu até diria negativa. Nosso país é fantástico, ele tem riquezas que nenhum outro país tem um sol maravilhoso, tem natureza, tem possibilidades, você planta de norte a sul, é fantástico. E, infelizmente, nós ainda estamos produzindo commodities, nós estamos ainda, tem que avançar muito. Aí entra a questão de transporte, enfim. Mas eu acho que o Brasil eu costumo dizer para os amigos, é a bola da vez. A propósito, que conselho o senhor daria para os jovens? Olha, acreditem e vão fundo, porque esse país já está sendo reconhecido internacionalmente. Em todas as áreas nós estamos conseguindo. Claro, existe muita coisa para ser feita. Infelizmente, nosso país não tem um plano Brasil, que é o que eu me ressinto muito. Então, isso causa descompasso. Então, aí, ao mesmo tempo que tem gente querendo fazer o trem-bala, por exemplo, que eu acho uma loucura, um absurdo, isso aí é bom para a Europa, onde tem neve, onde tem problema com voos, mas no país de sol, um país maravilhoso como o nosso, não carece isso. Então pega-se o dinheiro, uma questão pontual, né? Pega-se esse dinheiro e se resgate essa malha ferroviária que temos, que tá abandonada. Eu acho que o Brasil tem tudo, só que
o cidadão brasileiro, e aí voltando à questão da cidadania, da ética, ele precisa ter essa percepção de que está tudo por se fazer e depende de nós. Não fique esperando que o político vá lá e resolva e tome providência. Não, é o cidadão que tem que cobrar o político, bater na porta dele e dizer, peraí, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero trem-bala, enfim. Eu não quero Belo Monte, tem tecnologias diferentes. Eu não quero o metrô aqui que vai gastar, aqui em Curitiba, voltando à questão da mobilidade, que vai se gastar uma fortuna, vai se destruir um trabalho feito, que funciona muito bem, e só para dizer que Curitiba tem metrô, aliás, eu acho que o percurso deveria ser outro, deveria ser cruzando essa linha que já existe e que custou os tubos. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o advogado Flávio Vilmar da Silva, e o tema foi a mobilização social. Professor Flávio, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.